nosso podcast do Psiplatô. Para mim é uma grande alegria estar aqui falando com vocês sobre esse tema que faz parte da minha prática clínica diariamente, que é ajudar aos nossos pacientes a ter uma boa relação com a alimentação e com o próprio corpo. E nesse episódio nós teremos a presença da ilustre Nutri Larissa Rosado. Vou pedir para ela se apresentar também para vocês e eu tenho certeza que o nosso bate-papo de hoje vai te ajudar a também ter uma boa relação com a comida e realmente desvendar alguns mitos que algumas pessoas falam sobre o que é ter uma alimentação saudável, e aqui a gente vai te ajudar a entender um pouco mais sobre o que é essa tal falada relação saudável com a comida e como você pode colocar em prática para ter realmente a relação que tanto sempre quis com a comida. Então eu vou pedir agora para a Larissa se apresentar para vocês e eu tenho certeza que vocês vão amá-la, assim como eu amo também. Olá, pessoal! Meu nome é Larissa Rosado, sou nutricionista. Fiquei muito feliz com o convite da Laís de conversar um pouquinho aqui com vocês sobre alimentação saudável. Eu acho que, é um tema que muita gente fala, mas pouca gente sabe a respeito, porque a gente tem um conceito muito errôneo sobre a alimentação, sobre o que é uma alimentação saudável, sobre o que é realmente um estilo de vida saudável. Então eu fiquei muito feliz com esse convite dela para a gente conversar um pouquinho sobre isso com vocês, né? E passar e transmitir o que eu acredito, o que é que eu transmito para meus pacientes, e a relação com a comida, que é algo tão importante dentro do contexto da nossa vida social, principalmente. Sim, e aí, gente, pra gente trazer um pouco sobre essas questões, hoje a Larissa é minha nutricionista, né? A gente já tá junta fazendo ali um cardápio, realmente, uma dieta, mas quando a gente fala um pouco sobre dieta, muitas vezes algumas pessoas relacionam como, opa, eu só vou precisar comer aquilo que tá ali. E até eu já ouvi alguns relatos de algumas pessoas de, puxa, a Nutri me passou uma maçã no lanche, então eu só vou precisar comer aquela maçã. Então também ter essa flexibilização de, opa, pode ser uma fruta, né? Então Sim. Muitas pessoas elas estão com essa mentalidade de dieta muito fixa, de eu preciso seguir exatamente o que tem ali para ter um resultado de certa forma adequado, mas a gente pode flexibilizar também um pouco sobre esse ponto para as pessoas que têm esse pensamento mais rígido, né? Com certeza. Eu acredito que o papel do nutricionista é te ajudar, te guiar, mas você tem que ter autonomia. Então, você tem uma dieta, você tem um plano alimentar ali para te orientar, né, de acordo com tuas preferências, isso tem que ser relatado na consulta também, Sim. porque o cardápio ele vai muito do que você precisa, mas do que você consegue fazer também. Não adianta você ter um cardápio ali e sair da sua nutricionista com um cardápio lindo no papel, se você não consegue executar ele no seu dia a dia, se não faz parte ali da tua rotina aqueles alimentos. Então, tudo isso tem que ser ajustado. E em relação a você ter autonomia, é justamente isso. Ali tem uma maçã, mas eu posso trocar por uma tangerina, eu posso trocar por um mamão, eu posso trocar por uma pera, qualquer outra porção de fruta. Ou então, não quero uma fruta, o que é que eu posso fazer? Sim. E aí vem, né, as outras opções que a gente pode estar trabalhando também. E durante a consulta, a gente vai inserindo, nesse contexto, o que é realmente, o que é que você deve evitar. Evitar que eu diga não ter um consumo tão frequente dos alimentos mais processados, dos industrializados, tentar manter uma alimentação mais natural, mas também se permitir, né, nos momentos que convém. Sim. A gente se permitir, que a gente sabe que a gente tem também uma vida aí social, que a gente precisa desses momentos também. Com certeza. E aí, pegando um pouco sobre essa permissividade, né, que tu trouxeste da gente tentar se permitir em alguns momentos, eu sinto que algumas pessoas, elas têm, a tendência de, puxa, então eu vou, em algum momento, ter uma relação saudável com a alimentação, então eu vou negar todas as vezes que eu tiver vontade de comer algum doce, alguma coisa, puxa, mas eu preciso pensar em mim, eu preciso ter aquilo que eu gosto, aquele prazer a curto prazo, mas também trazer essa noção de, opa, por você pensar em você, justamente por isso que tu pode também ter um planejamento relacionado à alimentação bacana, porque tentar mudar a mentalidade das pessoas de que elas precisam, que elas estão dizendo não para si mesmas quando negam um chocolate ali naquele momento, mas que elas estão dizendo sim para a qualidade de vida que elas também desejam, né? Porque se a gente entrar nesse movimento de permissividade toda a vida, a gente vai estar, mimando os nossos prazeres a curto prazo, né? Sim. E aí ficar meio que viciado de, puxa, tive um dia estressante, vou usar a comida. Eu tive tal coisa no trabalho, eu vou utilizar a comida. E aí a gente entra num processo de sempre fazer escolhas pautadas no nosso emocional também, né? Mas seguir um plano, muitas vezes,
é saber de, poxa, eu preciso, sei lá, um atleta de corrida, ele precisa seguir ali um planejamento alimentar específico para ter condição também de ter um desempenho bacana na corrida, né? Então, olhar de que talvez se ele todo dia beber uma taça de vinho, talvez aquilo ali prejudique imensamente. Então, ele pode estar morrendo de vontade de tomar uma taça de vinho naquele momento, mas conseguir, assim, dizer o não, entre aspas, por o vinho naquele ponto, ele está dizendo sim para a vida que ele deseja. Né? Então, a gente também tentar puxar esse gancho dos nossos pacientes, né? Com certeza, eu acho que vai muito dos objetivos, né, também, em geral, de cada pessoa, é uma coisa bem individual. Mas o que é que eu acredito? Que independente de, assim, pacientes comuns, né, não tô falando de atletas, pessoas como nós, a gente tem que aprender realmente a equilibrar o contexto. Por exemplo, você pode se permitir, mas você não pode deixar que a comida seja apenas a sua única fonte de prazer, a sua única fonte de recompensa ali. Tá feliz, comemora, come. Tá triste, come porque tá triste. Não, a gente tem que ter uma certa consciência que a gente come principalmente por questão de saúde, que a gente precisa nutrir o nosso corpo, mas a gente também pode se dar esses momentos de prazer. E eu acho que a gente aprender a equilibrar esses momentos de prazer dentro da nossa vida é o grande gancho, sabe? Sim. Por exemplo, né, eu pego muitos pacientes que eles vêm muito com a questão, nutrir o final de semana, como é que eu faço no final de semana? E eu sempre falo, não, no final de semana você vai tentar equilibrar, né? Você vai seguir ali o seu plano alimentar o máximo que der, e nos momentos que você for se permitir, você vai comer, mas você vai comer com moderação. Você não precisa, por exemplo, pedir uma sobremesa inteira para você. Você pode dividir uma sobremesa com alguém, você pode comer uma pizza no seu domingo, você não precisa comer 8 fatias de pizza, você pode reduzir aquelas fatias que você já está habituado a comer, e tentando equilibrar. Vai comer uma coisa mais pesada à noite, tenta durante o dia manter o cardápio bonitinho, direitinho, sempre tentando controlar realmente essa questão de fome, de saciedade, sabendo que você está comendo porque você está com vontade de comer aquilo ali, mas não, aquele alimento ali de alta densidade calórica, ele não pode ser para matar a tua fome, é para matar a tua vontade, porque nutricionalmente falando, ele não tem valor, né, agregado, diferente de um contexto de uma alimentação mesmo, que é o que a gente busca durante a maior parte do tempo, nutrir o nosso corpo com qualidade. Sim, não, com certeza. E aí, assim, pegando esse gancho que a gente trouxe do fim de semana, né, muitas vezes a gente começa a semana tendo uma boa qualidade de sono, assim, botando em prática aquilo que a gente gosta mesmo, de exercício físico, do nosso trabalho, tudo bem direitinho. E aí, às vezes, a gente entra no fim de semana e simplesmente muda tudo isso. Então agora eu vou para uma festa, não tô dizendo que é errado ir para uma festa, mas que isso acaba mexendo com o nosso organismo. Tipo, se eu vou para uma festa, eu vou dormir 2 da manhã, no outro dia eu acordo meio-dia, e aí já vai mudando tudo. Ou seja, você passa a semana organizando o teu corpo para um estímulo da vida que tu deseja, chega no final de semana tu bagunça de novo. Então é como se você sempre fosse da estaca zero para um up melhor. Nunca fosse uma continuidade, né? E aí isso gera muito estresse para o nosso corpo. Porque imagina, a gente precisa, em média, dormir ali umas 8 horas. Eu não consigo ter um banco de horas, né? Então, se eu não durmo bem durante a semana, durante o fim de semana, por exemplo, eu não vou conseguir recuperar aquilo tão rápido. E aí eu vou recuperando durante a semana, eu vou voltando ao eixo, eu vou voltando ali a uma constância necessária, de repente muda tudo. Então, é muito difícil, assim, essa questão de manter a constância, né? E como as pessoas, elas não estão muito ainda com esse movimento de pensar no que é melhor para elas, mas pensar no momento, realmente, Sim, né? Exatamente. E assim, né, também essa questão do 880, né? Você acha que na semana você tem que restringir demais para você se permitir esses momentos, né, no final de semana com extravagância. Sim. E na verdade, a gente realmente tem que tentar equilibrar. Você não precisa fazer, eu vejo muito, né, às vezes, hoje é segunda-feira, a pessoa, ela limpa tudo, né, come só folha ali o dia inteiro, uma proteína, fica morrendo de fome, em algum momento ela vai acabar super compensando aquela restrição que ela tá fazendo. Seja no final de semana, seja ao longo da semana, né? Principalmente naquele momento ali noturno, que já tem o estresse do dia e acaba compensando naqueles momentos. Então, é uma coisa que não compensa. A gente realmente tem que buscar equilibrar, manter ali o nosso eixo na semana. E no final de semana, obviamente, a gente vai sair um pouco daquilo ali, a gente não precisa se prender tanto ao horário, mas você também não pode passar o final de semana todo sexta, sábado e domingo, como se não houvesse amanhã, porque o amanhã chega, né?
E, consequentemente, você vai entrar sempre nesse ciclo, nessa bola de neve. Você não vai conseguir sair, né, desse vício, porque isso acaba se tornando um vício. Final de semana, eu vou simplesmente jogar tudo pro ar e na semana eu vou correr atrás do final de semana que a gente botou tudo a perder. E esse não é o pensamento. O pensamento é realmente, o final de semana tem coisa diferente? Tem, beleza, eu vou aproveitar, mas eu vou aprender, eu vou lidar, né, com aquela exceção, eu vou aprender a comer dentro de um contexto mais social, assim, sem precisar me esbaldar, eu vou tentando equilibrar ali, tentando manter os meus hábitos da semana para não jogar também tudo a perder. E tudo isso é um processo de construção, né? A gente vai aprendendo ao longo da vida. E a gente tem que mudar principalmente a nossa mentalidade para isso. Porque enquanto a nossa mentalidade for essa de compensar, restringir para compensar, a gente nunca vai sair desse ciclo. E aí, às vezes, a motivação para ter ali uma alimentação saudável é muito o corpo, né? Então, eu tento muito frisar de que, puxa, ter uma relação boa com a alimentação é por ti, pela tua qualidade de vida. O corpo, ele vai vir ali como consequência desse ponto. Eu acho que é por isso que algumas pessoas entram muito nesse movimento do 8 e 80. Porque se eu tenho um objetivo com a minha relação com a alimentação apenas estético, na semana eu corro atrás, no final de semana eu quero curtir mesmo. Mas quando eu entendo que, por exemplo, ter uma qualidade de sono boa, comer coisas que me agregam nutritivamente, vai melhorar muito o funcionamento do meu organismo, a gente muda o foco e dá para ficar mais constante nesse processo, né? A gente entende que, na verdade, o corpo ele vai vir ali como uma consequência dos hábitos que a gente está tendo, mas que é importante a gente focar numa alimentação boa mesmo pela gente. Por a gente estar dormindo melhor, a gente estar regulando melhor as nossas emoções, estar fazendo aquilo que mais importa pra gente, estar tendo mais disposição realmente, né? Então, é bem importante a gente também trabalhar tudo isso. Com certeza. E assim, né, como você mencionou, é você realmente ter qualidade de vida. É você dormir melhor, o intestino funcionar de uma maneira correta. A gente vive, na verdade, num mundo muito ansioso. E essa ansiedade, ela pode ser modulada através da alimentação. E, consequentemente, essa ansiedade acaba impactando na nossa qualidade de sono. E essa qualidade de sono, ela interfere nessa questão da compulsão alimentar. Se a gente não dorme bem, obviamente, a gente vai estar no outro dia mais estressado, consequentemente, a gente vai estar com um paladar, né, mais desejando alimentos de uma alta densidade calórica, mais palatáveis, e aí você vai entrando nesse mau funcionamento do seu corpo, você vai assim, perdendo sua qualidade de vida, né, ao longo dos anos, a longo prazo, e aí mais lá na frente a gente vai ver, eu tô toda errada aqui. A gente está se preocupando, às vezes, só com a estética. A estética é o de menos naquele momento. Porque, como você falou, ela vai vir como consequência. É tanta coisa mais importante que a gente tem que ajustar com a alimentação, a estética ela vai vir, né? Assim, não... Quando a gente faz o básico, né, vai fazendo de forma constante, o corpo é só uma consequência, de fato. O grande lance é a gente realmente mudar a nossa alimentação por questão de saúde. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: primeiro a gente muda a alimentação, depois a alimentação muda a gente. E é justamente isso que eu acredito. Sim, com certeza. E aí tu trouxeste, né, sobre a ansiedade e tudo. E eu também queria puxar um pouco para a depressão, né? Por exemplo, obesidade e depressão, elas estão muito vinculadas, né? Eu acho que não existe essa separação mente e corpo. Então, quando a gente fala um pouco hoje sobre depressão, realmente existe tanto uma probabilidade maior de pessoas deprimidas desenvolverem a obesidade, como também a própria depressão realmente ocasionar uma obesidade nesse sentido, né? Então, por vários motivos, eu percebo que muitas pessoas, quando estão mais deprimidas, acabam utilizando a alimentação como uma forma de regulação emocional. Então, quanto mais eu utilizo essa estratégia, consequentemente, o sobrepeso e a obesidade, elas podem vir. Claro que a obesidade ela é uma doença crônica de etiologia multifatorial, então não necessariamente apenas os hábitos alimentares podem influenciar no ganho de peso e na obesidade em si. Existem outros critérios que influenciam, inclusive ali o funcionamento fisiológico, genética, hereditariedade, mas focando um pouco sobre esse processo da alimentação, né? Então, quanto mais as pessoas estão deprimidas, muitas vezes elas podem recorrer ali à alimentação. E aí, no momento
momento em que as pessoas realmente estão mais deprimidas, elas acabam não saindo tanto com os amigos, não querendo ir em busca de coisas que fazem mais sentido ali para elas e acabam se isolando um pouco. Ou seja, o repertório que elas têm de atividades prazerosas vai ficando muito curto. E aí elas só estão ali em busca, oh, poxa, eu só tenho isso aqui que me traz prazer. Então eu acabo voltando muito para o que me faz prazer e esqueço um pouco essas outras coisas. As pessoas ficam mais letárgicas, com mais assim indisposição. Então acaba que depressão e obesidade elas estão muito conectadas. A gente precisa fazer um trabalho muito em conjunto com a nutrição e a psicologia para conseguir efetivamente ter um trabalho eficaz com esses pacientes, né, deles conseguirem ter ali todos os nutrientes para com que eles também consigam realmente trabalhar todas essas questões, porque além disso, eu percebo que algumas pessoas focam muito na dieta para perda de peso ou alguma coisa assim, mas, por exemplo, imagina, a pele não tá tão boa, o cabelo não tá tão bom, então a estética pode até vir, mas como que tá a saúde mesmo por trás de tudo isso, né? Sim, com certeza. E como você falou, né? A alimentação, ela acaba que tá em todos o contexto, assim, da nossa vida. E a gente acaba buscando uma fonte de prazer ali que a gente tem de forma mais imediata. E ela vai dar um acalento para aquela pessoa por aquele momento. Mas da mesma forma, vai virando uma bola de neve. Eu tô comendo porque eu tô triste. Aí eu vou ficando mais triste porque eu comi mais do que eu deveria. Aí eu vou ficando mais triste porque, de repente, minhas roupas já não estão mais cabendo em mim. E aí eu já não sinto mais, já não tô mais confortável de estar saindo de casa, de estar sendo vista, eu vou ficando mais deprimida, eu vou comendo mais. Então, realmente, é um trabalho que deve ser feito em conjunto, né? A terapia junto com a alimentação. Aquela pessoa, ela precisa dissociar, né? A tirar o alimento como se fosse a única fonte de prazer dela. Isso aí ela vai ter que descobrir. E para ela descobrir isso daí, o papel da psicologia e da nutrição é fundamental, né? E aí, falando até sobre o papel da nutrição também, um corpo inflamado, ele não emagrece. E um corpo inflamado adoece psicologicamente e nutricionalmente, né? Então, esse mecanismo ali de entendimento nutricional sobre o intestino é muito importante, né? O que a gente está colocando dentro do nosso organismo, né? Muitas vezes a gente não tem muito essa conexão. Pensa de, não, besteira, deixa isso aqui, eu resolvo e tudo, mas é uma inflamação. E qualquer inflamação, seja do âmbito de alimentação ou de doenças mesmo, a gente percebe uma dificuldade mesmo nesse processo, né? Como que é pra ti, assim, na tua prática clínica sobre esse movimento do intestino, alimentação? Pronto, o intestino para mim é o órgão que eu mais gosto de estudar e trabalhar, porque assim, eu acredito que tudo vem ali das ligações do nosso intestino, né? A gente tem neurotransmissores, por exemplo, que estão diretamente interligados intestino, eixo, intestino, cérebro. Então, muito dessa questão de ansiedade, depressão, pode ser modulado com o intestino saudável. O que é o intestino saudável? Às vezes as pessoas pensam que é só, ir ao banheiro. Não. Como é que é essa ida ao banheiro? Como é que é a consistência? Sim. Como é que é a frequência? Tudo isso acaba importando. Sente dor, não sente desconforto ao longo do dia. E aí, às vezes, a gente se limita só, não, eu vou ao banheiro, mas não se atenta à qualidade, né, daquela ida ao banheiro. E aí, isso impacta, com certeza, na nossa qualidade de vida, porque o intestino inflamado é um corpo inflamado. E as doenças, né, que a gente tem aí, elas acabam vindo realmente de uma inflamação. As doenças neurológicas, né, eu tenho pacientes também, por exemplo, que têm algumas doenças autoimunes, e isso tem muita relação com a inflamação do corpo, que vem lá de um intestino que está inflamado também. A partir do momento que a gente consegue modular isso, a gente consegue melhorar toda essa sintomatologia do paciente, cuidando do intestino dele. E com esses pacientes, assim, que têm doenças autoimunes, como que tu recomenda que poderia ser uma alimentação saudável? Assim, a gente tem que, dependendo do caso, a gente faz algumas restrições, mas é por conta da doença especificamente falando, né? Então, a gente tem alguns protocolos para dependendo de cada caso. Mas, de um modo geral, se aquela pessoa está inflamada naquele momento e ela tem uma doença autoimune, tem certos alimentos que a gente vai evitar por ali um período. Eu posso citar, por exemplo, o glúten acaba sendo um deles, né? Que para a maioria das pessoas não tem nenhum problema, mas se você tem alguma condição que pode estar desencadeando uma inflamação e aí você precisa tratar aquilo ali, naquele momento talvez fazer uma dieta sem glúten seja interessante para aquele paciente. Vai ser a vida toda? Não, mas naquele momento de tratamento é interessante e aí a gente vai avaliando a reintrodução, a qualidade, porque
trigo não é tudo igual. Então, tudo isso a gente também tem que ver, né? E o paciente ele vai aprendendo. E vai vendo também a tolerância dele, que cada pessoa tem uma tolerância individual também. É importante pontuar. E por isso que é importante realmente o papel do nutricionista. Porque se a gente for pegar assim, ó, as redes sociais, o Instagram, o TikTok, a gente consegue um monte de dica, né? Então, eu preciso fazer tal coisa, faça isso, ou então, eu fiz isso e deu certo pra mim. Mas às vezes o que dá certo pra mim não dá certo pro outro. E se eu não vou acompanhar ali pra um profissional que consiga avaliar o meu caso, talvez eu acabe seguindo um monte de dica que não vá fazer com que eu tenha um sucesso no meu tratamento, né? Então, a importância de você buscar mesmo o profissional qualificado que entenda disso e consiga te promover ali o melhor tratamento, né? Com certeza. E assim, as pessoas acabam excluindo sem necessidade. Muitas vezes a pessoa tira ali alguma coisa da alimentação dela porque ela viu que aquilo ali era prejudicial, mas prejudicial para quem? Por quê? Tá entendendo? Como você tem que analisar os porquês. Você não pode, porque fulana tirou isso da alimentação e emagreceu e ficou super bem. E aí, a vida da fulana, para você vai funcionar? E se funcionar, vai ter alguma consequência a longo prazo, né? A gente não sabe. Certeza. Então, realmente tem que ter um direcionamento. É aquilo que funciona para você. Nenhuma dieta vai ser 100% igual. Mesmo que você tenha os mesmos, tem um corpo, vamos falar aqui do corpo, né? Similar de certa pessoa, e aí você quer um resultado ali parecido, mas nunca vai ser igual. Por quê? Porque não é para você aquela alimentação, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração também. Eu já fiz isso, inclusive, né? Eu já restringi totalmente a lactose sem nenhuma necessidade, pelo simples fato de ouvir muitas pessoas falando, não, faz mal, é inflamatório, leite isso, leite aquilo. Tira aí. Infelizmente eu fiz isso porque hoje, né, realmente eu não posso comer coisas com grande quantidade de lactose. Então, quantas vezes a gente acaba pegando o que a sociedade fala e a gente aplica na gente que não precisa. Então, até lidar com as consequências disso também é complicado. Porque hoje, por exemplo, se eu quiser comer um brownie, eu vou dizer, puxa vida, vai me fazer mal. Então, eu preciso ou da enzima, ou então evitar comer aquele brownie ali, realmente, pelos malefícios que isso vai causar ali para minha saúde. Então, a gente também precisa estar muito consciente do porquê que a gente está fazendo algumas coisas na nossa vida. Sim. E levando aqui a lactose, né, que tu mencionou, é engraçado, né, porque às vezes algumas pessoas restringem sem necessidade e acabam desenvolvendo uma certa intolerância à lactose porque elas tiraram, assim, não tem nenhum produto que seja no mercado, assim, tirando, por exemplo, o whey isolado, ele realmente não tem a lactose, mas assim, queijo, derivados, iogurtes, não tem nenhum que seja sem lactose, todos são adicionados à enzima, a lactase, que é o que ela ia fazer lá no teu intestino, né? E aí, quando você consome esses produtos lac-free sem necessidade, né? Eu não sou intolerante, mas eu tô consumindo com certa frequência, você acaba diminuindo a tua produção intestinal. Então, você acaba podendo, a longo prazo, se tornar intolerante sem ser. Olha o que eu fiz, né? Comigo mesma. Acontece. E aí, a gente realmente tem que pensar, né? Tipo assim, vale a pena? Por que eu tô consumindo, né? Eu preciso? Uma coisa é você consumir de forma pontual e tudo, até porque tem vários produtinhos hoje, a maioria do mercado, né? Principalmente dessa parte de iogurte tal, já estão vindo sem lactose. Mas você precisa restringir tudo? Não, você não tem necessidade, você não tem o porquê fazer isso, entendeu? Então tem que realmente avaliar para você não estar fazendo uma coisa que a longo prazo vai estar te trazendo prejuízos. Com certeza. E aí, assim, para celíacos, intolerantes à lactose, o que tu mais recomenda que eles possam já melhorar na alimentação? Em relação à doença celíaca, né, ela realmente é uma alergia. Então, assim, as próprias células do organismo vão atacar aquela pessoa. Sim. E no caso do celíaco, ele realmente tem que restringir glúten da alimentação por questões de saúde, certo? É diferente, por exemplo, de quando a gente está tirando o trigo por outras questões. Às vezes é uma inflamaçãozinha ali de pele, alguma coisa relacionada a alguma doença autoimune, a gente faz uma restrição a uma dieta de low food maps, que são baixos em carboidratos fermentáveis, dependendo de como tiver o intestino daquele paciente. Mas no caso do celíaco, especificamente falando, ele realmente não pode consumir de jeito nenhum, porque as células dele vão começar a atacar, agredir aquele intestino.
Já no caso do intolerante, né, à lactose, ele não tem uma alergia, né, diferente, mas ele tem ali toda uma sintomatologia que vai ser desencadeada quando ele entrar em contato, né, porque ele tem uma deficiência ali parcial ou total daquela enzima e, consequentemente, isso vai causar algum desconforto a ele. E muitas vezes é engraçado que a gente acha que a intolerância à lactose, ela só vem com o intestino mais diarreico, mas pode ocasionar de vir com o intestino mais constipado também. Então, a gente tem que avaliar também. Aí, assim, o que é que eu oriento, né? Fazer realmente um tratamento, um direcionamento com a alimentação que seja destinada para você. No caso da intolerância à lactose, são os produtos lacto-free mesmo quando você for consumir, mas ainda assim eu oriento você evitar o consumo excessivo, né? Você vai consumir, mas você não precisa consumir de forma abundante dentro da tua alimentação. E aí a gente tem opções também dos produtos vegetais, queijos vegetais, leites vegetais, que aí você já pode fazendo substituições, trocas para diminuir a quantidade, né, de produtos lacto-free na rotina. Perfeito. Então não é interessante, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose, então ficar consumindo ali produtos lacto-free ou então que tenha comprar a enzima propriamente e tomar. Não é bacana fazer isso. Não, assim, de forma exagerada, não, porque você vai agravando cada vez mais o problema. E aí, por exemplo, interessante tu falar também, esses produtos lacto-free, às vezes a gente pega pacientes que são, sei lá, diabéticos, tem uma certa, já uma glicemia lá mais alterada, uma hemoglobina glicada mais alterada. Esses produtos lacto-free, eles acabam tendo mais açúcar disponível dentro do produto, né, porque você faz a digestão ali da lactose dentro do próprio produto, então fica mais açúcar disponível, né, e aí isso pode até interferir na glicemia daquela pessoa, de um diabético, por exemplo, que está consumindo produtos lacto-free à torta e à direita, sem essa necessidade, né? Você pode ir reduzindo a quantidade desses produtos e introduzindo outras fontes, né? Por exemplo, de um queijo vegetal, leite vegetal, na alimentação para diminuir essa ingestão. Com certeza. E assim, vendo um pouco sobre isso, eu percebo que algumas pessoas também têm a percepção de porque é sem lactose, sem glúten, é mais saudável, né? E aí, puxa, não, isso aqui eu posso comer à vontade porque não tem nem lactose, não tem glúten, é saudável. Então, até nesse ponto, pode ser que aconteça ali o exagero, né? Em alimentar, porque, é saudável, então eu vou comer a quantidade que eu quiser nesse ponto. E eu acabo nem notando nos meus sinais de fome e de saciedade e eu como porque tá saudável, entre aspas, né? E a gente vê muito também, não só em relação a esses produtos, mas aqueles produtos fit, né? Porque não tem açúcar, então eu posso comer à vontade. E aí os ingredientes, por mais que não tenha açúcar, sem glúten, sem isso, vão outros ingredientes que são mais saudáveis, têm mais qualidade, às vezes, nutricional, porém, acabam tendo um valor calórico mais elevado. E aí a pessoa se engana. Aí ela acaba comendo mais e consumindo alimentos com uma densidade calórica maior também. E aí é que tá, né, que a gente vai se enganando. Eu não sei porque que eu não tô emagrecendo, não sei porque eu tô engordando. Quando a gente vai ver, às vezes são essas coisinhas. Eu vou comer essa sobremesa aqui, porque essa sobremesa ela é sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Aí a pessoa acaba comendo aquilo ali de forma frequente e acaba exagerando nas calorias, né? E outra coisa, você não vai treinando o seu paladar. Quanto mais açúcar você vai consumindo, mais vontade. Quando eu falo açúcar, não estou falando só do açúcar em si, mas produtos adocicados, né? Seja com adoçante ou com açúcar. Você vai diminuindo, né, a percepção do doce. Então, você vai tendo a maior necessidade. Além de também esse excesso de adoçante, de açúcar, causar um desequilíbrio na microbiota, né, nas bactérias do intestino. E aí a gente entra para aquele problema que eu já mencionei. Intestino inflamado, corpo inflamado, a maior ansiedade, probabilidade de depressão, enfim, todo aquele contexto, obesidade, tudo por conta, às vezes, de uns acessos que a gente faz de forma inconsciente. Com certeza. E muito das crenças que a gente tem sobre a alimentação saudável também, né? Porque pegando o gancho, assim, só do produto lacto-free e tudo, vendo um pouco sobre essa situação, a gente acaba achando que é fit e, como você falou, né, em pacientes com diabetes, pode ser que prejudique nesse sentido, né? Então, se eu não tenho ali uma psicoeducação do meu nutricionista sobre esse ponto e eu simplesmente vejo no supermercado um produto ali que, zero lactose, eu vou comprar. Então, a gente também precisa conhecer um pouco das propriedades nutricionais ali. Claro que se você não trabalha com nutrição, psicologia, você não vai ser expert
sobre esse ponto, mas pela tua saúde mesmo, de entender também os malefícios ou os benefícios que aquele alimento pode vir a ter na tua vida, né? Então, sobre essa questão da caloria, um dia desses eu fui no supermercado e fui tentar fazer um comparativo entre aquele chocolate 70% cacau, não me lembro agora, Only, alguma coisa, marca, e aí o Lacta, né? Peguei os dois, fui ver a tabela nutricional. O desse Only, que é 70% cacau, tinha 160 calorias em 25 gramas de chocolate, eu acho. E o Lacta, em 25 gramas também, tinha 132. E aí, eu quis fazer, assim, a reflexão de, poxa, se porventura eu for apenas pelo que eu acho que é menos calórico, eu vou pegar esse aqui porque pelo fato de ser 70% é menos calórico. Eu vou. Mas eu poderia comer a mesma quantidade de um chocolate que eu mais gosto, por exemplo, o Lacta, sem ter grandes prejuízos também. Claro que eu não tô falando da nutrição por trás, mas da caloria mesmo, né? Assim, que não vai interferir no teu processo de emagrecimento, por exemplo. Sim, e assim, se você tá buscando matar aquela vontade de comer o doce, é melhor que você consuma um doce que você tá com vontade de comer, do que você ficar tentando consumir ali um produto que às vezes nem é o que você queria naquele momento, e você come aquilo ali, aí depois, não matou minha vontade, aí você vai lá e come o que você tava querendo, então você acaba tendo uma ingestão muito maior do que você teria. Assim, de forma habitual, obviamente, um chocolate amargo, você tá muito mais saudável, né? Mas aí a gente tá falando de caloria de forma pontual, não é uma coisa assim, habitual, né? E aí a gente realmente tem que pesar isso. É melhor eu comer realmente uma coisa que eu tô com vontade e ponderar ali, eu preciso comer a barra toda? Não, eu vou tirar ali aquelas 25 gramas que eu quero comer e pronto, do que eu ficar, às vezes, eu vou comer esse aqui porque ele é mais saudável, não vai matar a minha vontade, eu vou comer ele, depois eu vou comer o que eu quero também. Exatamente. Tá entendendo? Isso acontece com frequência, por exemplo, eu tô com vontade de comer um sonho de valsa, assim, imagina uma pessoa que tô com vontade de comer um sonho de valsa. Não, mas eu tô de dieta, eu vou comer essa bananinha fit. Não vai passar à vontade. Não passei à vontade. Puxa, mas tem outra coisa aqui que é similar, sei lá, um cookie saudável que não tem gosto de nada. Vou comer também. Quer saber? Eu vou comer logo o chocolate que eu tava com vontade. Depois de ter comido várias coisas. E aí, a gente também tem que trazer essa psicoeducação pro nosso paciente, de que é importante que ele entenda realmente, puxa, você vai comer depois o chocolate? Então é muito melhor que você coma ele, fique satisfeito e não precise mais de outra coisa nesse sentido, né? Mas agora, puxando o gancho para outra situação, sobre bater proteína na refeição, nas refeições, né? Eu vejo, assim, algumas pessoas falando assim, você precisa comer, sei lá, 30 gramas de proteína no almoço, hipoteticamente, tá? Certo. Então, 30 gramas de frango. Mas existe essa diferença, né, entre a grama do frango e da proteína em si. Como é que eu sei que eu tô batendo a proteína certa ou não? Sim, né? Por exemplo, dentro do plano alimentar, do planejamento, quando a gente calcula, por exemplo, uma dieta, normalmente, né, a gente quer uma dieta hiperproteica, mas essa dieta hiperproteica, ela tem uma variável, pode ser, por exemplo, de 1,5 a 2,5 gramas por quilo de peso. Então, é uma variação muito grande dentro do cardápio, né? A gente realmente vai buscando manter a alimentação ao longo do dia, né, com a distribuição proteica, fracionamento proteico, para atingir aquela quantidade de proteína necessária para aquela pessoa ao final do dia. E aí, normalmente, as refeições que a gente consegue bater de forma mais significativa são as refeições principais, café da manhã, almoço e jantar. Os lanches, eles são variáveis, né? Às vezes um lanche é um fruto com iogurte, às vezes pode ser um whey, pode ser, sei lá, uma receitinha, uma panquequinha, então é mais difícil de você igualar a quantidade proteica ali de cada substituição de lanche. Mas as refeições principais, a gente consegue fazer isso de forma mais assertiva, né, com o cardápio. E outra coisa que a gente tem que pensar é o quê? O frango não é só proteína, a carne não é só proteína. Então, por exemplo, a carne já tem um pouco mais de gordura, né, tem proteína, mas também tem gordura. Então, se a gente pensar só na proteína, às vezes a gente exagera na quantidade e excede as calorias, certo? Então, a gente tem que pensar no alimento como um todo. É um alimento que é proteico, né? Carne, frango, peixe, mas as quantidades de cada uma mudam um pouco porque eles não são 100% proteína. Eles também, alguns, né, são mais gordurosos do que outros. Então, a gente tem que, dentro da alimentação, a nutricionista, né, no caso, ela vai te orientar. Quando fala, prefira carnes brancas e mais magras, justamente porque as carnes brancas e mais magras são mais proteicas e têm menos gordura. Já a carne
mais gordurosos, né? Você vai ter uma quantidade de caloria maior, mesmo tendo uma quantidade de proteína similar. E aí tudo isso tem que ser equilibrado, né? Dentro do cardápio do paciente. Sim, e aí falando um pouco agora sobre um dos mitos que muitas pessoas têm no processo de emagrecimento é para emagrecer, então eu preciso cortar o carboidrato da minha vida. Né? Eu preciso ter uma alimentação low carb, eu preciso fazer aquelas dietas da moda. Como que é pra ti, assim, na tua prática clínica, também mostrar para os teus pacientes que não necessariamente tu precisa excluir, o carboidrato não é um vilão, né? Mas como ele vai se relacionar também ali com a alimentação, né? Sim, eu acho que o carboidrato ele é o mais polêmico, né, assim, dos macronutrientes que a gente tem, porque tudo você acha que é culpa do carboidrato. Você come, por exemplo, eu vejo assim, você come uma massa, aí você, ai meu Deus, eu tô comendo muito carboidrato. Mas a gente esquece que a massa não é só carboidrato, vai ali um molho que tem gordura, vai... Tipo assim, é o contexto da refeição, não é aquele carboidrato isolado, você tá entendendo? Então a gente tem que abrir um pouco a mente em relação a isso. Em relação às dietas low carb, elas acabam ficando muito famosas porque você tem uma perda de peso mais rápida ali, porque você desidrata também. Quando você diminui o carboidrato, você dá uma secada, diminui a hidratação na musculatura também, e aí quanto menos carboidrato na dieta, mais peso você perde na balança de forma mais rápida, né? Então isso vislumbra muito as pessoas, mas não necessariamente você está perdendo gordura, porque perder peso é diferente de emagrecer. Emagrecer é perder gordura corporal. O peso pode ser água, pode ser músculo, pode ser qualquer coisa ali que você está perdendo na balança. E aí, só pontuando, se você está emagrecendo às custas de massa magra, por exemplo, não é uma perda de peso saudável, porque você diminui o seu metabolismo, né? E aí, consequentemente, aí sim, aí a gente tem um problema de engordar com mais facilidade, né? A sua taxa metabólica basal, que são as calorias que você precisa no dia ali para sobreviver, para os teus órgãos funcionarem, elas acabam baixando quando você perde massa muscular, principalmente massa magra, tecido livre de gordura. Então, às vezes, as pessoas estão restringindo assim de forma, vendo só o peso na balança que está diminuído por conta de uma alimentação, por exemplo, muito low carb, e aí não se atenta às custas de que ela está perdendo esse peso. A low carb é interessante, ela tem uns protocolos, né, que eu acho interessante, dependendo do paciente. Tem pacientes também que se adaptam e pacientes que não se adaptam, então tudo isso a gente tem que ser levado em consideração, o bem-estar do paciente também. E não existe receita de bolo, eu acredito nisso, eu acho que cada pessoa, cada indivíduo é único. Sim. Então a gente tem que respeitar o momento daquela pessoa também, ver qual a melhor estratégia para ela, mas principalmente se ela vai conseguir aderir àquela estratégia. E aí o contexto, né, a constância vai fazendo a diferença. Por exemplo, algumas doenças requerem um plano mais low carb. A gente está falando, por exemplo, de um diabetes, por exemplo, né, uma resistência insulínica, enfim. Uma esteatose hepática, a gente já diminui também, mas assim, diminui para quanto? Precisa zerar? É uma cetogênica? É uma low carb? Dentro dessa low carb, ela precisa ser uma low carb restrita ou não? Então, tem que saber fazer, né? E isso é muito importante, assim, porque às vezes a gente acaba associando realmente o carboidrato como um vilão, porque se eu faço uma dieta low carb e eu tenho uma perda de peso, portanto, o carboidrato que é o vilão. Mas assim, como você bem trouxe, né, não é todo mundo que se adequa, ou seja, o problema não é a dieta low carb, mas realmente nem sempre vai ser uma dieta low carb para sempre, né? Então existem períodos específicos na qual você pode utilizar ali de uma estratégia low carb para ajudar ali o teu paciente que tá ali com a insulina lá em cima, com diabetes ou alguma coisa assim. Mas, por exemplo, quando a gente fala sobre pacientes com transtornos alimentares, que é o meu público, assim, com mais frequência, a gente não pode optar por uma estratégia, assim, de retirada tão grande e abrupta do carboidrato em si, né? Sim, porque quanto menos carboidrato, o cortisol também já aumenta nesse sentido. E aí, se porventura eu tenho a tendência de utilizar a alimentação como uma forma de regulação emocional, e se eu mudo nesse aspecto, as pessoas elas não conseguem lidar com esse ponto e acabam tendo ali episódios de descontrole alimentar. Então, isso precisa ser muito bem feito, muito bem colocado, né? Com certeza, eu acho isso muito importante, né, de a gente pontuar, porque principalmente, né, levando para a tua área, né, da psicologia, e levando
levando essa compulsão alimentar, principalmente por doces, se eu pego uma pessoa que ela já não tem uma relação legal com a comida, né, que ela é uma pessoa que é muito ansiosa, e eu tiro ali o carboidrato ali, que é uma fonte, né, que vai estar promovendo aumento de serotonina, por exemplo, e qualidade, bem-estar, que vai estar proporcionando dentro do cardápio daquela pessoa, eu tiro aquilo ali de forma abrupta, ela vai em algum momento, né, ali do dia, ela vai compensar, ela vai ter provavelmente alguma crise de compulsão alimentar em algum momento, ela vai elevar mais ainda esse cortisol, né, e aí isso vai entrar num ciclo, numa bola de neve. Então a gente realmente tem que saber o tipo de paciente, que é o tipo de pessoa, né, que está ali na nossa frente, para que a gente possa realmente fazer um planejamento bem orientado para aquela pessoa, trazendo principalmente saúde e qualidade de vida, né, como a gente falou, porque o restante é consequência. Com certeza, isso é bem importante, assim, a gente deixar claro que existem vários tipos de dieta, vários planos alimentares, e é justamente por isso que o nutricionista é tão importante, Sim. né? Porque se de certa forma você precisasse apenas da internet, você poderia fazer uma dieta ali, uma dieta acolá, mas você precisa verificar se aquilo condiz com o que você está precisando naquele ponto. E é apenas um nutricionista qualificado com essa expertise que vai conseguir ver o que funciona ou não para ti naquele processo, né? Então, entender tudo isso é muito importante. Não ir para o que está funcionando para todo mundo, mas buscar aquilo que funciona melhor para você. E não ficar com regras muito fixas na alimentação, mas ser uma coisa mais fluida também, porque ter um processo de reeducação alimentar não é a curto prazo, não é porque eu quero emagrecer tanto para ir para uma festa, mas, puxa, eu quero ter uma qualidade de vida. Então, não é hoje, eu não vou dormir hoje, amanhã eu vou acordar com 3 quilos a menos. É um processo, e durante o processo eu preciso também ser feliz nesse processo, né? Aproveitar, ver como que eu tô me sentindo, tendo uma boa relação com a comida, experimentando ali coisas novas. Então, isso é bem importante, né? E o que tu trouxeste sobre algumas doenças, a alimentação, ela vai contribuir muito pro tratamento também de muitas delas, né? Com então, certeza. olhar por esse viés também é muito bacana. Sim, com certeza. Eu acho que isso é importante realmente frisar, né? E assim, como a gente está mencionando, como cada pessoa é única, as preferências de cada pessoa também, eu acho que, assim, as pessoas também têm que tirar um pouco aquela sensação de culpa, né? Tipo assim, se eu comer alguma coisa que não está dentro do meu plano alimentar, a pessoa se sente culpada porque tá comendo, sei lá, um pedaço de bolo. E eu acho que não é isso. Eu acho que a gente pode se permitir, desde que a gente se permita com moderação, que a gente saiba administrar a alimentação como uma fonte de prazer dentro da nossa vida, não sendo a principal, que a gente tem outras fontes, a gente tem outras infinitas, né? E aí a gente tentar realmente buscar equilibrar. Sim, com certeza. Né? E assim, sobre a necessidade do uso de suplementação, por exemplo, creatina, betalanina, para quais pacientes normalmente se faz necessário o uso? E até mesmo o próprio whey. Pronto, assim, o suplemento whey eu acho que é o que é válido para todos os públicos, né? Porque às vezes a gente acha que é só para quem é praticante de atividade física e não, o whey é proteína. Então, se eu pego uma pessoa que ela tem dificuldade, por exemplo, de bater a ingestão proteica, eu não consigo comer proteína mesmo, frango, ovo, enfim, de forma de comida, o pó acaba que é mais prático, né? Ou então a pessoa que passa o dia fora de casa, por exemplo, né? Um paciente, por exemplo, idoso, que às vezes a gente precisa de uma quantidade de proteína ainda maior, né? Porque já tem uma perca de um catabolismo proteico maior por conta da idade, enfim. Então, o whey é o que eu acho que é meio que universal, a gente só saber qual o tipo para cada pessoa, né? Obviamente, existem marcas e marcas. Mas, já entrando para a betalanina e a creatina, já são suplementos mais do meio esportivo. Então, tem um momento de você introduzir aquilo, porque às vezes a gente vê a pessoa, não, acabei de entrar na academia, aí já compra o whey e a creatina dela, né? E aí, tem necessidade naquele momento? Precisa, né? A creatina, ela vai fazer mais diferença em relação à força, ao desempenho esportivo, a betalanina também diminui a fadiga muscular, principalmente, mas tem os momentos, tem os protocolos. A suplementação de betalanina, por exemplo, não é uma coisa fácil de você fazer. Ela não é uma suplementação aguda para aquele momento que você faz, né? É tipo uma cafeína, que você toma um pré-treino que tem cafeína e vai ser usada ali de forma aguda, imediata. A creatina e a betalanina são suplementações que elas são crônicas, então você tem um tempo de uso. E a meia-vida da betalanina é uma meia-vida curta, então você tem que usar várias vezes ao dia o suplemento para ele fazer efeito, numa dosagem. Ela tem um momento certo para ter um time, entendeu? Para funcionar. Então, assim, tem que ver qual é o momento para você utilizar cada suplemento, ao invés de estar gastando dinheiro comprando coisa que não tem necessidade, né? Com certeza. E também existem ali
efeitos colaterais, por Sim. exemplo, a betalanina ela causa ali um formigamentozinho, Sim. né? Então muita gente também não gosta muito de sentir esse formigamento e tudo. E tem gente que fica, a parestesia, né, que a gente chama, a pessoa fica logo agoniada, Sim. né? Mas sempre tem ou tem um momento em que para de sentir esse Não, formigamento? sempre tem essa parestesia, né, que a gente chama, que é esse formigamento. E é engraçado que às vezes as pessoas é um efeito até placebo, né? Sim. Tá formigando e tal, aí tá batendo para treino. Mas não, é um efeito esperado ali da betalanina, né, da suplementação. Mas assim, não quer dizer que aquilo ali tá fazendo efeito, já é um efeito esperado da própria suplementação, certo? Entendi, Não é porque que tá formigando que, o pré-treino bateu, tá certo? Então ele não é um pré-treino? Não, assim, ele não é pré-treino, ele é para diminuir a fadiga, principalmente muscular. Então, por exemplo, o conceito é assim, você tá levantando carga, né? Sim. Então, tu faz 8 repetições, por exemplo. Com o tempo da suplementação de betalanina, tu consegue aumentar para 10 repetições naquela mesma carga, porque ela diminui aquela fadiga ali no músculo, tampão, ela funciona como um tampão, entendeu? E aí, você consegue executar duas execuções a mais na sua série, por exemplo, seja numa competição, enfim, ela tem os momentos que é interessante você usar. Mas a parte mais chata dela, que eu considero, é realmente a forma de suplementar, que tem uma meia-vida curta, né? Então você tem que fazer a suplementação durante o período, em alguns momentos assim do dia, não é uma coisa que não é para todo mundo, não tem necessidade. Sim, então tu achas então que, por exemplo, se a pessoa não quer fazer o uso da betalanina, ela pode simplesmente malhar um pouco mais pesado para conseguir ter o resultado ali bacana de levantar, sei lá, tantos pesos a mais mesmo sem a betalanina? Força a gente consegue treinando. Então, quanto mais você vai evoluindo, eu acho muito importante o trabalho em conjunto, né? Aí vem a importância de uma boa orientação em relação ao treino personal, né? Enfim, com o educador físico, porque a evolução da tua ficha, às vezes a gente está fazendo e a gente não se atenta à execução, o movimento, né? Que a gente está fazendo ali daquele exercício. E tudo isso é importante. Às vezes você está fazendo uma coisa, você não está nem raciocinando, fazendo de forma consciente, está levantando ali a perna, mas não está controlando a carga, não está controlando sua respiração, não está controlando de fato o peso, a consciência corporal daquele exercício. Tudo isso é importante para você ir criando força. Perfeito. As variáveis, né, dentro de eu vou mudar a ficha, por exemplo, dentro da academia. Às vezes tem gente que passa vários tempos com a mesma ficha. E você tem que dar um estímulo diferente. Isso tudo ajuda na progressão de força também. E eu acho importante também a gente falar de superdoses, né? Sim. Existem algumas pessoas que, por exemplo, podem ouvir ali a tua fala de falar melhora na fadiga e tudo, mas é importante a gente deixar claro que não é porque tu vai usar a betalanina tantas vezes a mais do que tu precisa naquele ponto que ela vai fazer mais efeito, né? Mas é necessário seguir aquilo que é importante pra ti, né? O que vai funcionar melhor. Com certeza, por isso que a suplementação ela é algo que deve ser orientado e de forma individual, né? Porque qualquer coisinha ali a mais pode trazer prejuízos, né? E inclusive prejuízos graves, né? Por exemplo, no caso de um pré-treino, às vezes, não, vou botar aqui um pré-treino, uma quantidade a mais para dar mais energia, às vezes você tem algum problema ali cardíaco, por exemplo, por conta de uma dosagem que você excedeu. Ou então, em relação, sei lá, à medicação, qualquer coisa que você for fazer tem que ser bem orientado e e de forma realmente individual, para as suas necessidades e para o momento ideal para você fazer o uso de forma correta. Com certeza. Então, para uma pessoa, tu achas que tá precisando ali emagrecer, tá entrando no processo de emagrecimento, essas suplementações, elas não são tão necessárias assim? Não, eu acho que o suplemento, ele vem depois. Eu acho que o principal é você corrigir ali, ajustar a alimentação daquela pessoa, ela buscar realmente manter uma constância em relação aos treinos, e aí depois, mais pra frente, quando tem necessidade, entra a suplementação. Mas, principalmente para uma pessoa que está começando agora, a suplementação, a gente tem várias outras suplementações que são muito mais importantes do que as suplementações esportivas. Como, por exemplo, às vezes uma suplementação intestinal, o uso de um ômega 3, né, que é um cardioprotetor, por exemplo, sei lá, às vezes aquela pessoa, o uso de tinturas digestivas, se ela tiver com algum problema gastrointestinal naquele momento. Enfim, é uma suplementação para ajudar na qualidade do sono, por exemplo, um polivitamínico, porque a pessoa vive com fadiga, tá com anemia. Então, tem várias suplementações que acabam sendo muito mais importantes de início do que uma mulher, por exemplo, que tem SOP, síndrome ovário micropolicístico, alguns suplementos também, né, de forma manipulada, a gente pode fazer ali para modular.
Então, tem coisas que são muito mais importantes do que os suplementos esportivos, né? E aí entra primeiro os suplementos para a qualidade de vida daquela pessoa, e aí depois, quando tem necessidade, quando ela vai evoluindo no treino, quando ela vai evoluindo nos objetivos, né? E aí a gente vai incrementando outras coisas. A não ser como o whey, né? Que eu falei que é um suplemento que é básico, que você pode começar a proteína, às vezes a gente usa como forma de ajuste mesmo. E aí, dependendo da vida daquela pessoa, da correria, é bem interessante também. Mas e do mais, no resto, a gente pode deixar para cenas dos próximos capítulos, sabe? Pode ser um pouco mais flexível. Exatamente. Nesse sentido. Tem suplementos mais importantes, né? Quando a gente visa qualidade de vida para uma pessoa que está começando agora. Até porque quando uma pessoa chega, né, nutricionista, a primeira coisa que a gente escuta é eu quero emagrecer, eu quero isso. Mas quando a gente vai fazendo a anamnese, a gente vai vendo que tem tantas coisas tão mais importantes do que para serem corrigidas, que o emagrecimento ele vai vir como consequência, e aí entra também esses suplementos que eu tô te falando, né, que são para a qualidade de vida daquela pessoa. E sobre a utilização, por exemplo, de bebidas alcoólicas, o quanto que elas prejudicam também no processo de emagrecimento? O álcool, ele é inflamatório, né? Então já é uma toxina para o teu corpo, né? Teu fígado já trabalha mais, enfim, já é uma coisa que é agressiva por si só. E o álcool, ele só perde para a gordura em relação às calorias, né? A gente tem carboidrato e proteína de forma similar ali, né? Iguais, na verdade. Aí a gente tem a gordura, que são 9 quilocalorias por grama, e o álcool 7. Então o álcool, ele só perde realmente para a gordura. E a ingestão de álcool, dependendo da quantidade que você consuma, né, de forma excessiva, você tem um valor calórico muito elevado, até porque, por exemplo, se a gente for pensar no álcool, dificilmente a gente bebe uma coisa virando, uma cachaça, geralmente vai um drink, vai algo que aí vai um refrigerante, vai uma groselha. Que já tem mais coisa, né? Vai um refrigerante, vai uma groselha, vai isso, vai aquilo. E aí, com certeza, isso vai atrapalhar o processo. Você precisa parar de beber? Não, mas você tem que ter consciência que o álcool ele tem que ser ali com cautela. Eu vou hoje, sexta-feira, sei lá, eu gosto de jantar com meu namorado, com meu marido. Tudo bem, você bebe ali 2 tacinhas de vinho, uma garrafa no final de semana, não é uma garrafa sexta, uma garrafa sábado. Então, tipo assim, eu saí ali para um barzinho, eu tomei 2 drinks, tipo assim, um drink, 2 drinks. Eu acho que é você ter consciência da quantidade. É diferente, tipo, hoje eu vou, sei lá, fui para um churrasco, passei o dia bebendo cerveja, depois eu emendei com vinho, depois eu emendei com whisky. Isso aí atrapalha e muito o emagrecimento, porque é muito calórico, é muito inflamatório, é tóxico pro teu corpo e assim, você bebe e você tá beliscando, né? Com certeza. Então, assim, bebida alcoólica você realmente tem que ponderar. E tem também o efeito do álcool, porque, por exemplo, se a gente nunca tivesse experimentado bebida na vida, certamente a gente não ia ter a vontade de sentir o prazer, de certa forma, promovido ali pela bebida alcoólica. E muitas vezes o álcool, assim como a comida, ela também surge como essa vontade ali de sentir aquele prazer, né? Então são cargas dopaminérgicas muito frequentes, muito vinculadas a esse ponto, porque já tem uma motivação para beber uma bebida alcoólica ali, pelo prazer também que aquele momento vai me proporcionar. E a gente também entender os efeitos negativos que tem disso, né? Porque assim como a gente também tem consciência do que a gente pode fazer na nossa vida que vai nos prejudicar, o que vai nos beneficiar, o álcool também pode ser uma delas, né? Que a gente pode, eu sei que eu tô querendo essa bebida alcoólica aqui porque eu tive um estresse, mas será que efetivamente utilizar a bebida vai parar o meu estresse? Ou vai só mascarar? Problema, não vai resolver, né? Vai mascarar ali momentaneamente, mas pode ser que eu fique pior depois de utilizar. Então, talvez não seja assim interessante mesmo. Sim, a tristeza o problema vai estar ali depois, você vai continuar triste depois que o efeito passar, então você tá realmente só mascarando realmente, nem não tá tratando a causa, né? Então a gente tem que ter consciência dos nossos porquês. Eu tô bebendo porque eu tô a fim de beber, porque eu tô comemorando, ou eu tô bebendo porque eu tô triste, eu tô bebendo porque eu tô estressado, então você tem que entender os porquês. E aí porque a gente vai fazendo as coisas de forma inconsciente e vai se justificando, né? E quanto mais a gente vai se justificando, mais fundo a gente vai entrando nesse poço aí. Então a gente realmente tem que ter um pouco mais de consciência, tem que sair um pouco, pensar um pouquinho fora da caixa, começar a se questionar mais, né? E aí aos pouquinhos a gente vai, assim como a alimentação, a gente vai equilibrando a bebida alcoólica dentro da nossa vida também. Porque da mesma forma que o problema ele vai permanecer ali,
Depois a gente chama a depressão pós-álcool, Sim. né? Porque existe, de fato, o processamento ali do álcool no nosso cérebro, depois de uma quantidade, de certa forma, exacerbada, ele pode mascarar momentaneamente algumas emoções, mas depois que o efeito passa, essas emoções elas podem vir com uma intensidade maior. Então, isso é muito preocupante. A ansiedade, principalmente, é uma delas, né? Exatamente. Então, muitas pessoas têm ou crises de ansiedade ou uma ansiedade mais elevada depois do consumo exagerado do álcool. E aí, então, no caso da depressão, né? Bebe ali, fica feliz no momento e no outro dia tá mais triste, tá? E aí entra a outra questão. Aí você vai pra comida no outro dia. Você vai uma bola de neve. E vai entrando numa bola de neve. Então, assim, tudo que mexe com o nosso sistema nervoso, né? A gente tem que saber dosar. A gente tem que começar a tentar controlar ali, principalmente de coisas que são mais tóxicas para nós, né, de uma forma geral. Então, o álcool é uma delas. Sim. A gente tem que realmente saber quando e saber dosar a quantidade para realmente ter uma vida saudável. Ah, nossa, mas porque, por exemplo, eu bebo. Tipo assim, eu não tô bebendo agora, na verdade, porque eu tô amamentando. Mas eu sou uma pessoa que bebo. Mas assim, eu bebo porque tô ali socializando, sem exageros. Perfeito. Bebo também minha aguinha, me hidrato quanto bebo. Ok, eu não bebo pra, tipo assim, pra encher a cara. Então, pra passar mal. Exatamente. E eu também, da mesma forma que a gente tá conversando, eu não bebo porque tô triste. Você tem que saber o porquê que você tá bebendo. Exatamente. E tu tocaste no ponto da água. Né? Então, muitas pessoas, assim como não bebem água quando estão bebendo as bebidas alcoólicas, evitam comer. Né? Então, por exemplo, nem como quando... Muitas têm um extremo, né? Tem gente que come muito quando tem o efeito da água, ou da bebida, desculpa. Mas como tem gente, por exemplo, que não come nada. Então, isso é muito preocupante. Porque Sim. a comida, de certa forma, ela vai te ajudar também a não passar dos limites. Também, né? Então, é até intencional comer ali alguma coisinha antes de beber. Claro que sem exageros também. Né? Então, Sim. ficar bebendo água para se hidratar, porque a bebida alcoólica desidrata e a ressaca, muito, né? A ressaca é justamente a desidratação. Então, se você intercala o álcool com a água, além de você diminuir a ingestão do álcool ao longo da sua noite, você ainda está hidratando ali o seu corpo e vai evitar a ressaca no dia seguinte, que eu acho que é o pior de tudo, né? Com certeza. Com certeza. E se tu pudesse dar dicas, assim, para pessoas que realmente querem melhorar a sua relação com a alimentação, mas não sabem muito bem por onde que elas podem seguir, de que forma tu incluiria, assim, o teu posicionamento nutricional para elas? Assim, o meu conselho é comida de verdade, gente. É tipo assim, o que é comida de verdade? É fruta, vegetais, legumes, é arroz, feijão, é a nossa comida realmente do dia a dia. Quanto menos pacotinho a gente abrir de industrializado, né? Quanto menos processados, enlatados, embutidos, né? Salsicha, enfim. Sim. Ou então esses alimentos de alta densidade calórica a gente a gente diminuir, né, na nossa rotina, e mais comida, mais alimento mesmo, que são os alimentos perecíveis que se estragam, né? Que são os alimentos de verdade, a gente conseguir incrementar dentro da nossa vida, mais qualidade de vida a gente vai ter. E é um ponto, assim, que eu fico pensando, qual foi a última vez que, de fato, a gente sentiu fome? Porque a gente tá tão, assim, entrando num movimento de, puxa, eu preciso já comer de 3 em 3 horas, né? Eu preciso ter ali acesso à alimentação, ou então eu como tão a mais do que eu preciso em determinadas refeições e vou pulando outras refeições, aí depois eu como muito mais. Mas qual foi a última vez que a gente teve vontade de comer comida de verdade? Sim. Então, é muito também da gente mostrar para o nosso organismo o que é que a gente quer para a nossa vida, porque o nosso cérebro só vai seguir aquilo que a gente já conhece. Se eu tô colocando que eu vou me alimentar só de chocolate, só de fast food, o meu cérebro, ele vai já para esse ponto. Ele não vai intencionalmente, por conta própria, dizer, não, vai por esse aqui, até porque é mais fácil. É mais fácil, é mais gostoso, né? Então, o fato de comidas altamente calóricas traz realmente esse benefício sentimental, de certa forma, né? Com muito açúcar e tudo, tem esse apelo nesse sentido, então é mais fácil.
mas a gente também precisa reeducar o nosso cérebro sobre isso, né? De que pode ser a exceção, mas não a regra da nossa alimentação. Exatamente. E assim, você tem um planejamento também. Porque, por exemplo, você não precisa seguir, que às vezes as pessoas ficam muito bitoladas nesse negócio de comer de 3 em 3 horas. E não, você não precisa disso, né? Você pode respeitar o seu corpo, mas você pode se planejar para isso. Por exemplo, eu fui almoçar em casa, almocei e tal, vou lavar minha lancheirinha, vou chegar em casa só à noite. Né? Dependendo do horário que chegar, já vamos planejar então para levar 2 lanches. Eu não preciso esperar dar 3 horas, deu 3. Faço isso. Muito bem. Deu 3 horas, eu vou abrir aqui minha lancheira. Não, você pode esperar você sentir fome, mas quando você sentir fome, você já está com o seu lanche programado. Sim. Você já levou, você já se planejou. A gente tem que se planejar antes da fome. Porque se você pensar para comer na hora que você estiver com fome, você vai ali no iFood, você vai ali na cantina do lado, no cara do hot dog, né? E que é uma coisa que você tá com fome, você quer matar a tua vontade, ou a fome e a vontade de comer, né? Então você realmente tem que pensar no que você vai comer quando você estiver consciente, não certeza. Quando a sua fome bater, porque provavelmente você vai para alguma alimentação de alta densidade calórica, né, e de pouco valor nutritivo. E por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Porque, por exemplo, eu já sei que se eu fico muito tempo sem comer, eu sinto dor de cabeça. Sim. Quando eu tô com fome, eu fico com dor de cabeça, fico fraca. Então, normalmente eu passo o dia fora de casa, né? Vou pro consultório, às vezes volto para almoçar, mas o restante do dia é fora. Eu já separo ali as minhas refeições direitinho, o lanche, o jantar, já vou separando. Também por conhecer o meu organismo e ver que ele precisa. Não é por essa mentalidade de eu preciso comer isso aqui especificamente. Mas, puxa, pro meu bem-estar e pra eu conseguir focar no que verdadeiramente importa na minha vida, eu preciso estar bem. E para isso a alimentação é um dos critérios ali que vai também fazer com que eu me sinta bem, né? Então, ter esse autoconhecimento e colocar em prática tudo isso é muito importante. E é uma coisa que você vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, vai progredindo, quando a gente vai vendo, você já aprendeu. Você, por exemplo, você é uma das minhas pacientes que eu digo que tá ainda comigo porque quer, porque já tem toda a autonomia, já sabe, tipo assim, já tem uma ampla consciência, né? Em relação à alimentação, em relação a tudo, já tem realmente, faz as decisões, as escolhas de forma bem consciente. Então, tipo assim, é todo um processo, tanto do teu trabalho como do meu. E aí, consequentemente, isso é um processo que vai de pessoa para pessoa, né? Alguns demoram mais, outros menos, mas eu acho que o mais importante é você acreditar que o momento chega. Com certeza. E eu queria te agradecer muito por esse nosso momento. Eu tenho certeza que todo mundo que vai assistir vai ter, assim, muito feedback bacana. Vão gostar bastante de todas as contribuições que tu trouxeste. Gostei bastante de tudo que a gente conversou aqui. De verdade, assim, sinta-se super bem-vinda pra vir também outras vezes pra gente comentar sobre vários outros assuntos. Então, gente, se vocês têm algumas dúvidas, podem deixar aqui nos comentários que a gente vai conseguir trabalhar sobre todas essas dúvidas. Se tu quiseres, assim, se despedir, passar o teu Insta e tudo. Eu que agradeço, né? Fiquei muito feliz realmente com o convite, quando você me convidou. Eu nem pensei 2 vezes, né? Não, óbvio que eu vou, adoro o teu trabalho também. Então, eu acho que a gente tá aqui para agregar, para ajudar, né, as pessoas. E eu acredito muito no nosso trabalho na vida das pessoas. Então, foi um prazer enorme estar aqui conversando um pouquinho com vocês, né? Olha para cá. Olha pra onde tu quiseres. Eu sou Larissa Rosado, pessoal, sou nutricionista. Espero que vocês tenham gostado, né, do nosso papo. Se vocês quiserem me conhecer um pouquinho mais, eu vou deixar aqui também o meu Instagram, é Larissa Rosado Nutri, _. E eu espero que a gente possa ter depois mais contato. Quando a Laís me chamar de novo, eu estarei aqui, com certeza. Gente, vocês estão vendo, né, que todos os profissionais que eu tenho chamado fazem parte da minha vida. Ou seja, eu tô mostrando também do meu mundo, das pessoas que eu confio, das pessoas que eu realmente admiro, para vocês também conhecerem o trabalho de tantos profissionais incríveis que estão vindo aqui. Eu espero que o que ela trouxe hoje tenha contribuído bastante na vida de vocês, e tenho certeza que esse será o primeiro podcast que a gente está falando, né, de muitos que estão por vir. Então, boa semana para todos vocês, e eu tenho certeza que a gente se encontra aqui mais vezes. Então, comenta as tuas principais dúvidas. Foi muito bom te ter com a gente até o final, e vamos para o nosso próximo episódio. Um beijo bem grande em vocês!